Olá pessoal, hoje é dia 21 de outubro de 2020. Por acaso você já se perguntou de onde vem o poder de Deus? De onde vem a sabedoria e a criatividade de Deus? Você já se perguntou por que e como Deus é onipresente, onisciente e onipotente? Por acaso você já se perguntou por que não vejo Deus, não ouço Deus e nem consigo tocar em Deus? Você já se perguntou como Deus criou as leis que regem o mundo e o universo? Por acaso você já se perguntou como Deus administra a vida de cada ser humano? Já se perguntou como é a verdadeira felicidade, a verdadeira paz divina, advinda de Deus? Perceba que a resposta para todos esses questionamentos e muito mais é uma só. A resposta está no simples desapego, na simples eliminação de todos os quereres apegados voltados ao mundo material. Aqui está a resposta para todos esses questionamentos. E por que a resposta para todos esses questionamentos está no simples desapego? Porque com desapego você se livra da mente material, aquilo que não é você, você se livra do ego, repleta de egoísmo, de inveja, de ansiedade, de tristeza, de estresses, medos, nervosismos, impaciência, intolerância, etc, etc. E só com desapego você consegue se livrar de todas essas qualidades negativas e, principalmente, consegue se livrar da mente, que não é você. E só após o desapego, aquilo que é você, a alma, feita à imagem e semelhança de Deus, passará a se manifestar livremente, virtuosamente e sabiamente e ininterruptamente. Isso significa que só depois do apego, do desapego, aliás, nós vamos passar a agir, reagir e decidir como Deus age, reage e decide. Então, e só então, todos esses questionamentos serão revelados. Todas essas dúvidas serão sanadas e reveladas. E vamos descobrir e vamos provar a nós mesmos que realmente somos seres espirituais divinos com as mesmas qualidades e características do Criador. Então, perceba que o desapego é vital para a sua divinização, pois só através do desapego os seus poderes, as suas forças divinas, contidas na sua alma divina, passarão a se manifestar de forma livre, ininterrupta em sua vida. E então, mas enquanto houver os apegos, essas forças divinas simplesmente estarão em estado latente, até que o desapego ocorra por sua força de vontade, pela sua própria iniciativa. Então, saiba que ninguém te ajudará nessa tarefa. É a sua tarefa, é a sua obrigação, o seu dever, você próprio se desapegar dos seus próprios quereres apegados, voltados ao mundo material. Saiba que todos os apegados, sem exceção, possuem sentimentos altamente negativos, não possuem verdadeiras virtudes. Podem até se convencer de que são pessoas virtuosas, mas, na verdade, não possuem virtudes nenhuma. Não possuem a virtude do amor puro, sincero e ininterrupto. Não possuem a virtude da paciência verdadeira. Não possuem a virtude da tolerância, da benevolência verdadeira e divina. Não possuem a fé inabalável. E, ademais, é um ser completamente mental, que é o oposto do ser espiritual, que é o oposto da alma, feita à semelhança de Deus. Portanto, o caminho para divinizar a vida, os seus filhos, a família e tudo mais na vida, não está na inteligência, não está na religião,
não está na oração. O caminho para divinizar a sua vida não está na gratidão, não está no pensamento positivo. Por quê? Porque tudo isso qualquer um pode fazer. Sendo apegado, egoísta, materialista, qualquer um pode fazer, até um traficante, até um corrupto pode fazer isso. Ter pensamento positivo, gratidão, orar, ir à igreja, ser inteligente, etc, etc. Isso não diviniza a vida, isso não significa virtude, ser honesto, trabalhador e responsável. Agora, as virtudes verdadeiras, que são puras, que se adquirem e que se manifestam através do desapego, possuem essa capacidade, esse poder, essa característica de fazer com que a causa, que são os seus sentimentos, serem absolutamente divinos e virtuosos e, consequentemente, trarão resultados divinos e virtuosos para a vida, para a família e tudo mais. Então, somente através do desapego que vamos possuir essa capacidade, esse poder, essa característica de fazer os nossos sentimentos feitos à imagem e semelhança de Deus passarem a se manifestar livremente na nossa vida. Não existe outra forma. Portanto, acorde para a sua vida real, a sua verdadeira vida eterna e feliz, harmônica, próspera e sábia, que é a sua vida espiritual, a sua realidade espiritual. Lembre-se, a sua salvação não está nos seus apegos, como muitos pensam. A sua salvação não está nos seus quereres materialistas, egoístas, possessivos e controladores, como os muitos pensam. Não, a sua salvação não está no seu acúmulo de riqueza, na sua inteligência ou na sua esperteza. A sua salvação não está na sua mente material, racional, lógica e limitada. A sua salvação não está na sua religião, na sua oração, na sua gratidão, nem no pensamento positivo. A sua salvação não está na riqueza que você acumula, no seu trabalho, na sua finança. A sua salvação não está em Jesus. A sua salvação não está em Buda ou mesmo em Deus. A sua salvação está unicamente no cumprimento do seu dever de se desapegar. A sua salvação está unicamente na sua obrigação de se desapegar. Porque ninguém te obriga a ser apegado, egoísta, materialista. É você que voluntariamente usa dos seus apegos, dos seus quereres e das suas aversões. Então, é seu dever se livrar das suas próprias negatividades que você próprio criou. E para isso não adianta você orar, pedir para Jesus, pedir para Buda, pedir para Deus. Por quê? Porque Deus já te deu a alma absolutamente perfeita, divina, feita à imagem e semelhança dele. Mas são os seus próprios apegos, a sua negatividade que impedem a sua alma divina de se manifestar. São os seus quereres apegados, egoístas e mesquinhos que impedem o sentimento divino da sua alma se manifestar livremente. Portanto, não adianta orar, não adianta ser religioso, não adianta saber textos sagrados de cor ou ficar recitando ou lendo constantemente, se não praticar o desapego. Por quê? Porque se é apegado, com certeza, tem um monte de negatividade e essas negatividades não permitem ter sentimentos puros. E aí não tem como a alma livre, divina, poder se manifestar. Verdadeiramente, a sua salvação está no amor puro, sincero, eterno, que Deus já te deu. Tá certo? A sua salvação está na sabedoria que Deus já te deu. A sua salvação está
nas virtudes verdadeiras que Deus já te deu. Então, com certeza, Deus não irá salvar aquele que já é feito à imagem e semelhança dele. Mas essa pessoa que tem essa alma feita à imagem e semelhança dele, age propositalmente, age voluntariamente, de forma egoísta, materialista, mesquinha, sem paciência, sem compaixão, sem fé verdadeira e principalmente sem amor puro, sincero e ininterrupto. Pense um pouco, faça uma pequena retrospectiva da sua própria vida. Você já com certeza você já orou milhares e milhões de vezes. Você pode ser uma pessoa religiosa, você tem inteligência, tem habilidades, tem gratidão, tem pensamentos bons, pode até glorificar Deus, Jesus, Buda, etc, etc. Ser uma pessoa absolutamente honesta, trabalhadora e responsável. Você pode saber de muitas coisas religiosas, de livros religiosos, mas se tem apego, nada disso vai te ajudar. E se ajudar vai ser uma questão absolutamente temporária. Vai te dar um alívio absolutamente temporário. Porque quando houver o primeiro obstáculo, vai voltar sim a ter as recaídas e as negatividades na vida e os sofrimentos. Então, com certeza, a pessoa apegada, embora seja religiosa, embora seja que louve Deus, que faça isso, aquilo, com certeza essa pessoa é carregada de estresses, medos, preocupações, impaciência, intolerância, ansiedade, nervosismo, etc, etc, etc. Portanto, você pode ser quem for, você pode fazer o que for, você pode saber o que for, você pode ter a habilidade que for, mas nada disso te será útil. Nada disso te será útil para você se livrar das próprias negatividades, das próprias instabilidades e dos próprios sofrimentos da vida. Portanto, só há uma única forma de purificar e divinizar todos os seus sentimentos, purificar e divinizar todas as suas ações, reações e decisões, que é o quê? O desapego. Se livrar da mente apegada. Só isso. Saiba que quando você se desapega, tudo lhe será acrescido naturalmente e automaticamente. Isso é o que afirma o texto bíblico. Primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor puro, do reino do amor desapegado, o reino do amor sincero, o reino do amor divino e ininterrupto. E aí tudo lhe será acrescido. Causa divina, efeitos divinos. É a lei da causalidade em ação. Mas causas apegadas e negativas só podem trazer efeitos negativos para a vida. Não existe outra forma. Mas os apegados não acreditam que quando nós conquistamos o reino do amor desapegado, tudo nos será acrescido. Eles não acreditam. Causa divina, efeitos divinos. Eles não acreditam nessa lei da causalidade, lei de Deus. Mas os apegados, por não acreditarem nessa lei, nesse princípio de vida divino, eles querem acrescentar as coisas do mundo material inferior por conta própria. E o pior, através dos sentimentos de ganância, de materialismo, de egoísmo, de possessividade, de orgulho, de agressividade, etc, etc. Usa todos os sentimentos negativos e querem recolher resultados divinos. Isso é simplesmente impossível. Então, não engane a si próprio, não iluda a si próprio. Temos que ser pessoas realistas, mas a realidade não está no mundo material.
A realidade não está na sua mente. Somos seres espirituais e como seres espirituais feitos à imagem e semelhança de Deus, a nossa realidade, a nossa verdadeira realidade está na nossa espiritualidade divina. E essa espiritualidade divina, feita à imagem e semelhança de Deus, só vai se manifestar quando nós voluntariamente nos desapegarmos. Então, desapegue, substitua as suas vontades egoístas pelas vontades divinas de Deus. Faça o que tem que fazer a nível mental e a nível material. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer compra, faz isso, faz aquilo. Mas os resultados deixe por conta de Deus. Acredite na sua fé. A sua fé não pode ser uma fé incipiente. Você tem que ter uma fé com vigor. A sua fé não tem vigor. A sua fé é absolutamente fraca. Não tem força. Quando ocorre primeiro fato, já fica nervoso, estressado, fica desesperado, fica ansioso, fica depressivo, etc, etc. Isso significa e prova que a sua fé não tem força e muito menos vigor. A sua fé é absolutamente débil, não tem intensidade, não tem firmeza. É uma fé absolutamente covarde e medrosa. Por quê? Acredita que tem fé, porém, no primeiro obstáculo, ela se acovarda e fica medrosa, fica nervosa, fica desesperada, fica criticando, negativa, etc, etc. É uma fé que não te traz nenhuma segurança. Diz que tem fé mentalmente, verbalmente, oralmente, mas se sente absolutamente inseguro. A fé deveria, se a fé fosse inabalável, você jamais se sentiria inseguro. Então, o que está vendo é uma falta completa de coerência. Diz que tem fé, mas diante das ocorrências da vida, das circunstâncias da vida, a fé sai correndo. É a primeira a sair correndo e te largando na mão e te deixando absolutamente negativo e sofrendo. Isso é falta de coerência. Então, a fé não pode ser inexpressiva como está sendo das pessoas. Diz que ama a Deus, que confia em Deus, em Jesus, Buda e em outros, mas é uma fé absolutamente inexpressiva. Uma fé que ilude a si próprio. Isso não é fé. É uma grande ilusão causada pela mente apegada, orgulhosa, arrogante, convencida. Por isso que nós devemos nos desapegar dessa mente apegada, eliminar essa mente apegada, fazendo o que? Desapegando. É a única forma. As outras formas não tem como. Não são virtudes. Ter gratidão, pensamento positivo, sei lá o quê, não são virtudes. E, portanto, não funcionam. São todas soluções paliativas, temporárias, que te dão um alívio temporário. Mas só que a sua vida não é temporária, a sua vida é eterna. O seu corpo, a sua mente é temporário, mas aquilo que você é realmente, feito à imagem e semelhança de Deus, isso é eterno. Então, até a felicidade, dizem por aí, né, que a felicidade é feita de momentos. Isso não existe. A sua felicidade, a sua paz, a sua tranquilidade é permanente e eterna. Assim como os seus sentimentos divinos são permanentes e eternos. O seu amor é permanente e eterno. Então a sua felicidade não pode ser feita de momentos e circunstâncias e fatos do mundo material, ao qual nem você não pertence. Então, precisamos sim
Precisamos, sim, viver a nossa verdadeira realidade espiritual, deixarmos de ser pessoas levianas com relação à nossa realidade espiritual. E depois, somos pessoas levianas com relação àquilo que realmente nós somos, feito à imagem, seres espirituais feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente deve levar isso muito a sério, porque a vida é nossa, a família é nossa, o filho é nosso. Então, divinize a sua vida, pratique desapego, eliminando os quereres. Deixe tudo pela vontade de Deus. Acredite. E a vida vai se tornar absolutamente divina. Causa divina, efeitos divinos. É a lei de Deus. Primeiro cumpra com seu dever. Primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Veja que essa lei, ela só te ajuda, só te beneficia, só te diviniza. Cumpra com seu dever do desapego e tudo lhe será acrescido. Não existe maneira mais fácil de se viver de forma divina, com sentimentos divinos. E essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que parar de iludir a nós mesmos com esses apegos absolutamente negativos e que simplesmente só tem uma função: infernizar a vida, infernizar a família, os relacionamentos, infernizar o trabalho, as finanças, etc, etc. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.